gravado, se alguém não conseguir pegar o iníciozinho, vai pegar depois com a gravação, entendeu? Perfeito. Eu acredito que eles vão conseguir, sempre eles conseguem pegar realmente o fio da meada e o conteúdo e conseguem seguir normalmente, tá? Uhum. Eu prefiro começar para dar tempo, porque como é muito rápido, né? Você não parece não, mas 1 hora de aula É muito pouco, né? é muito pouco. E ainda Tá não bom. quer, tá? Então eu prefiro começar, né? O André, vocês já estão gravando, André, Nayara? Estou gravando aqui já. Tá, qualquer coisa, qualquer falha, manda mensagem no meu WhatsApp, tá? Eu vou estar com o WhatsApp ligado aqui. E aí eu começo a gravar do ponto, de repente, que parou aí a gravação de vocês, tá bom? Se tiver algum galho. Que isso acontece às vezes também, Luiz, porque já aconteceu até comigo uma vez, a minha internet caiu e ficou um tempão para voltar, e aí quando voltou, realmente já tinha passado mais da metade do tempo da disciplina, eu tive que dar uma aula extra, e teve uma outra coisa que ficou falhando muito, né? Mas até então, graças a Deus, não vou nem falar muito, não, mas até que nas últimas semanas tem ficado bem, né? Não tem acontecido nenhum problema. Mas faz parte, né? Nesse lógico, não tem jeito. Não tem jeito. Bom, você fica à vontade. Luiz Henrique é nosso convidado de hoje, é um professor, ele já vem trabalhando, né, com essa questão de riscos e vulnerabilidades ambientais há bastante tempo. Inclusive, ele trabalha também com consultorias, com trabalhos vinculando tecnologias, inclusive, principalmente, né? Então, nós tivemos aqui aulas sobre isso, sobre metodologias, indicadores para a utilização disso de mapeamento de risco e vulnerabilidade. Então, acredito que o Luiz Henrique hoje vai dar vários exemplos importantes, interessantes, e que vão complementar muito todas as atividades de vocês. Eu já coloquei lá no ambiente AVA a informação de que vocês, na semana que vem, até o dia 8, ou seja, na próxima e última aula, que é o dia 8, vocês têm que me entregar a terceira e última Vale das Fontes, está tudo lá direitinho. Então, eu não vou perder a aula de hoje para explicar novamente, né, a atividade, até porque a gente tem pouco tempo aí para o professor Luiz fazer a aula. Então, Luiz, ficamos à disposição. Eu vou cortar o meu vídeo e meu áudio para não ficar muito pesado aqui a conexão, para você poder dar tranquilamente o conteúdo que você pretende dar hoje na aula. Ok? Tá bom, tá bom. Tudo certo, Luiz? Tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Você me ouve vou bem? Aqui meu áudio. Sim, estou escutando bem. Perfeito. Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Todo mundo consegue ver? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, Luiz, estou vendo, sim. Vocês estão vendo só a apresentação, certo? O primeiro slide redução de risco. Então, gente, boa tarde. Obrigado aí, Vivian, pelo convite. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez junto com o pessoal. Eu sou geógrafo, trabalho com desastres e geotecnologia já há 11 anos, né? Eu pesquiso redução de risco de desastres desde a graduação. Hoje eu estou no doutorado na UERJ, sou orientado pelo professor Alexander e pelo professor Leandro. Hoje no doutorado eu estou fazendo um trabalho um pouquinho diferente, né, da redução de riscos. Hoje eu estou trabalhando mais voltado à parte do planejamento, né, da questão da expansão urbana sobre a ótica do planejamento. E, óbvio, a gente acaba sempre caminhando. Quando a gente fala de planejamento territorial, a gente sempre acaba falando de redução de risco de desastres, né? E as geotecnologias são técnicas fundamentais para a gente fazer esse trabalho. Então, eu vou fazer uma apresentação não muito longa, eu vou apresentar alguns trabalhos que eu já desenvolvi
em locais onde eu trabalhei, nas minhas pesquisas acadêmicas, alguns exemplos de alguns colegas também, que me cederam os seus trabalhos para servirem de exemplo aqui. E o que eu quero trazer para vocês, pessoal, primeiramente, é uma reflexão que eu queria trazer com vocês para a gente discutir no finalzinho, mas se alguém tiver dúvida aí durante a minha fala e quiser falar alguma coisa, sintam-se à vontade. Essa reflexão que eu quero pensar para vocês é pensar como o papel da geografia, né, como a geografia tem um papel fundamental nessa redução de risco de desastres, né, especificamente como ciência, não apenas como não através apenas da geotecnologia. Muitas vezes o geógrafo hoje está se tornando o apertador de botão que faz mapa, né? A gente está se tornando uma mão de obra tecnológica e pouco aproveitada na parte analítica. Eu falo isso de experiência própria. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é essa. Vamos pensar aí ao longo da minha fala quais conceitos da geografia a gente está usando dentro dessas análises, como esses conceitos podem melhorar a nossa análise, né? E como que isso se imbrica dentro da geografia, como todos esses conceitos e todas essas correlações espaciais que a gente vai ver ao longo da apresentação aqui, como a gente pode pensar isso dentro da geografia, qual o papel da geografia nessas discussões. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar propriamente da redução de risco de desastres, a gente precisa conhecer o que é redução de risco de desastres e como as geotecnologias têm, como elas se aproveitam, como que a redução de risco de desastres, no caso, se aproveita das geotecnologias, né? Então, essa redução de risco de desastres, isso é uma série de conceitos, é um sistema de redução de risco de desastre, é um sistema que compõe vários setores da administração pública, da administração privada, da sociedade civil. E esse sistema, ele é norteado no mundo inteiro, atualmente, pelo Marco de Sendai, que define diretrizes para redução de risco de desastres desde 2015 até 2030. Né? Ele trata em alguns temas que eu trouxe aqui para a gente destacar especificamente dentro da geotecnologia, fortalecer a modelagem, a avaliação, o mapeamento e o monitoramento de risco de desastres, bem como sistemas de alerta precoce por vários perigos. Então, eu destaquei algumas palavras para a gente se atentar um pouquinho. Mapeamento, monitoramento, modelagem, avaliação. Um outro item que ele coloca é promover a integração das avaliações de risco de desastre no desenvolvimento e na implementação de políticas de uso da terra. Ou seja, né, a gente compreender a integração dos elementos e avaliar essa integração no planejamento e no desenvolvimento das políticas de uso da terra. Isso tudo voltado na redução de risco de desastres. Um outro tópico, promover a integração da avaliação, do mapeamento e da gestão do risco de desastres. Então, a gente precisa integrar novamente e avaliar esse mapeamento e a própria gestão do risco, através do planejamento. No Brasil, quando a gente vem para uma escala um pouquinho maior, a gente pensa na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é uma lei de 2012, que foi promulgada depois daquele grande desastre que a gente teve em 2011 aqui na região serrano-fluminense. E a legislação 12.608, ela destaca 2 pontos cruciais aí que a gente pode envolver nas geotecnologias dentro da redução de risco de desastres, que é o mapeamento das áreas de risco e a identificação de ameaças. Se a gente parar para reparar, a gente tem na nossa legislação nacional aí, o mapeamento e a integração das informações está um pouco solta, está pouco esmiuçada, digamos assim, diferente do Marco de Sendai, que já dá diretrizes mais específicas para esse mapeamento.
né, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela está muito voltada para essa atuação direta na resposta aos desastres. E hoje, né, a gente já está vendo que o sistema de redução de risco de desastres ele precisa ser mais do que apenas a resposta pós-desastre. A gente precisa pensar no planejamento, no mapeamento, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Tá bom? Uma foto aí para ilustrar, uma foto daqui de Petrópolis. Foi o movimento de blocos que descolaram dessa encosta aqui, desse monolito, e atingiram algumas casas aqui. Foi uma situação bem chata que a gente vivenciou aqui em Petrópolis. Então, dentro dessa questão desse sistema de redução de risco de desastres e aplicando propriamente as geotecnologias nessa discussão, a gente tem algumas etapas que são pensadas especificamente para a gente conhecer esse risco. E não só os riscos, mas também as vulnerabilidades associadas a esses riscos. Então, a gente tem algumas etapas, né, que são as maiores etapas: o conhecimento do risco, a redução do risco e o manejo dos desastres decorrentes desse risco. Então, a primeira etapa que a gente identifica é a identificação das ameaças. Eu acredito, com certeza, a professora Vivian e os colegas que já trabalham com você já mostraram o que são essas ameaças, da onde vem esse perigo, né, propriamente dito. A gente tem um probleminha nos conceitos, que são algumas traduções do inglês não tem no português, então a gente acabou utilizando esse termo, que é essa ameaça. A gente monitora essa ameaça, a exposição que nós temos a essa ameaça, então quantas pessoas ou quais sistemas estão expostos a essa ameaça e qual a qualidade desses sistemas. A partir disso, a gente vai ter uma análise e uma avaliação do risco e, por fim, a gente tem uma comunicação sobre esse risco. Então, nesse ponto, a gente conhece o risco, a gente sabe como esse risco está funcionando. Depois, a gente passa uma etapa de redução do risco. Nessa parte de redução do risco, a gente tem as intervenções prescritivas, ou seja, são intervenções, que são feitas previamente à ocorrência de algum desastre, podem ser corretivas, elas podem ser mitigadoras. Posteriormente isso, a gente tem uma intervenção restritiva e prospectiva, é onde a gente vai pensar em intervenções onde não foi identificado ainda um risco, mas que são possíveis áreas de risco, até uma estruturação de uma proteção financeira para poder responder e reduzir esses riscos. Então, a gente pensa nessa proteção financeira, a gente está pensando no papel principalmente do Estado em gerir seus recursos para conseguir responder e reduzir os desastres. E, por fim, a gente chega numa etapa que é o manejo do desastre. Então, a preparação da resposta, a resposta à atenção e a restituição dos serviços essenciais e, por fim, a reabilitação e a reconstrução. Por que eu estou mostrando essas etapas de trabalho da redução de risco de desastres? Porque as geotecnologias elas estão imbricadas em todos os momentos desse sistema de gestão. Então, quando eu vou identificar a ameaça, aqui no segundo quadradinho aqui, eu vou pensar nos mapeamentos de risco. Quando eu vou fazer a análise e a avaliação desse risco, a gente vai usar os sistemas de geoprocessamento para fazer essas análises. Assim como eu posso usar os sistemas de geoprocessamento e os sistemas de informação geográfica para fazer a comunicação desse risco. Nos processos de redução de risco, nós também vamos ter a interferência prospectiva e corretiva. Eu vou usar a geotecnologia para avaliar aonde eu vou fazer essas intervenções a partir da análise e da avaliação que eu fiz anteriormente. A intervenção prospectiva é onde eu vou poder gerar modelos que vão me dizer aonde melhor eu preciso
aplicar a minha proteção financeira. E, por fim, propriamente no manejo dos desastres, as geotecnologias hoje elas já estão sendo utilizadas diretamente na resposta, onde a gente pode, um exemplo mais comum que a gente está vendo agora, o uso dos drones, por exemplo, no imaginamento praticamente a curto prazo do desastre. Então, uma bacia hidrográfica, por exemplo, sofreu com uma enxurrada, eu consigo, com um drone, rapidamente levantar toda a área, gerar um mosaico de imagens e trabalhar minha resposta a partir daquele sistema de imagens que a gente compôs no mosaico. Então, toda essa estrutura que compõe o sistema de redução de risco de desastres, isso aqui, gente, a gente está falando isso, é uma cronologia que deveria ser aplicada no mundo inteiro para a gente discutir a relação dos riscos de desastre, dos sistemas de riscos de desastres, né? E que em muitas falhas, em muitos pontos, a gente hoje no Brasil, e principalmente em algumas cidades aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente ainda encontra lacunas nesse processo de conhecimento, de redução e de manejo dos desastres, tá certo? Então, como é que a gente vai relacionar as geotecnologias com essa redução de risco de desastre, né? Então, aqui está um esqueminha do que seria um sistema de informação geográfica. Nós temos o mundo real, nós temos elevação, a gente tem os usos, as parcelas do solo, as rodovias, por fim, os setores administrativos. Então, quando a gente consegue juntar tudo isso, a gente consegue ter uma relação, uma representação mais próxima possível desse mundo real. E como é que isso se dá dentro dos sistemas de redução de risco de desastres? Primeiramente, nós temos uma ciência por trás disso, que é a ciência geográfica, que é a geografia. Posteriormente nisso, correlacionada diretamente a isso, essa geografia que entende essa espacialidade, a gente aplica os conceitos das reduções de risco de desastre, que vocês já viram na disciplina. Risco, vulnerabilidade, ameaça, os hazards, as áreas, todos aqueles conceitos que a gente conhece. Nesse contexto, né, nessa inter-relação entre redução de risco de desastres e geografia, a gente tem a geografia no contexto de redução de risco de desastres. Então, a gente tem uma aplicação da geografia voltada à redução de desastres. Por fim, a gente tem um terceiro item que compõe esse nosso conjunto, que é a tecnologia da informação, que aliada à redução dos riscos e à geografia, ela gerou, né, que a gente conhece hoje como GIS, ou em português os SIGs, que são os sistemas de informação geográfica. Se eu tenho um sistema que me gera informação e ele é espacial, ele me serve para fazer uma análise espacial. E a gente ainda encontra o TI, né, que é a tecnologia da informação específica para a redução de risco de desastres. Então, com isso, a gente constrói um conjunto de elementos que a gente já tem hoje uma linha de pesquisa dentro das universidades, que é os sistemas de informação geográficos específicos para a redução de risco de desastre. Então, eu vou apresentar alguns exemplos agora para vocês. Um exemplo muito legal, que é produto nacional, digamos assim, prata da casa, é o TerraView, que é um sistema de gerenciamento de informações sobre desastres, produzido pelo INPE, né? E ele integra uma série de sistemas que fazem uma estruturação desde a captura de informações, né, de informações em tempo real, até o disparo de notificações de risco. Então, se a gente reparar na interface de configuração, nesse esquemazinho aqui, a gente parte de uma interface de configuração, essa interface que a gente está falando de um sistema propriamente dito, uma interface onde a gente manipula esses dados, que alimenta um módulo de análise, um módulo de aquisição e um módulo de usuário. Essa interface de configuração ela é alimentada por uma série, ela é retroalimentada, digamos assim, por uma série de outras informações.
Primeiramente, os módulos de aquisição de dados climáticos inserem informação, que é o serviço de coleta. Esse serviço de coleta gera um enorme número de dados hidrometeorológicos que voltam ao módulo de análise, que são retroalimentados ao módulo de análise. Esse serviço de gerência dos planos é onde eu tenho uma interface já organizada de administração, que tem quais são os planos específicos para cada localidade onde o meu dado hidrometeorológico está sendo identificado. Eu tenho esses planos de riscos elaborados dentro desses serviços de gerenciamento de planos. Eu tenho os planos adicionais, onde eu posso fazer outros cruzamentos, e tenho aqui dentro um sistema de alerta. A partir do módulo de análise, quando esse módulo de análise consegue, utilizando todas essas informações de dados hidrometeorológicos, planos de risco, planos adicionais, ele consegue me gerar um serviço de análise, ele produz uma análise que, por seguinte, me leva a um sistema de alertas. Esse alerta me dispara um serviço ligado a um serviço de notificação, consegue me disparar alertas diretamente para os usuários e gerar uma interface de apresentação. Esse sistema é um sistema muito complexo, que demanda várias informações sendo retroalimentadas o tempo inteiro, e a gente depende também de um sistema robusto, né, de hardwares robustos para suportar um sistema desse. Mas é um sistema gratuito, produzido no Brasil, e que a gente só precisa utilizar, né? Então, a gente tem softwares internacionais que têm essa capacidade, mas o TerraView, né, dentro do TerraLib, ele tem essa capacidade de gerenciar isso tudo. Então, esse é um dos exemplos. Onde a geotecnologia está? O tempo inteiro a gente está vendo geografia e geotecnologia trabalhando com a tecnologia da informação na resposta aos desastres, certo? Aqui eu estou dando um exemplozinho da minha dissertação de mestrado, onde a gente faz uma análise simples de dois momentos de ocupação do município de Petrópolis. Essa primeira imagem que vocês veem piscando, mais rarefeito, onde eu tenho uma menor concentração dessas manchas rosas, eu estou trabalhando a data de 1995, onde eu tenho uma ocupação mais modesta do município. Essa segunda imagem mais densa de áreas rosas é o que hoje que a gente tem de áreas com muita intervenção humana em todo o município. Então, essa comparação desses dois momentos, ele me permitiu fazer uma análise de suscetibilidade entre o ano de 1995 e o ano de 2015. Então, a gente consegue identificar, através dessas duas comparações simples de geotecnologias, utilizando a geotecnologia, eu consigo fazer a comparação entre dois momentos distintos, né? Duas configurações do espaço em duas configurações de tempo diferentes, para eu identificar a questão da expansão das áreas de risco sobre o território do município de Petrópolis. Então, se a gente comparar aqui, em 1995, eu tenho toda a área ocupada do município, e aqui, em 2015, toda a área ocupada do município, todas duas sendo cruzadas com a suscetibilidade baixa, média e alta para deslizamento, para movimentos gravitacionais de massa. Então, visualmente, a gente já consegue perceber o aumento, principalmente, de áreas de média suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa. Quando a gente vai perceber isso na estatística, né, propriamente, a gente percebe que em 95 a gente tinha áreas médias e altas numa porcentagem, em quilômetros quadrados, né, numa porcentagem relativamente, não vou dizer aceitável, mas condizente com a realidade. Hoje, em 2015, com todos os avanços que a gente teve na legislação e todos os avanços que a gente tem em tecnologia, a gente hoje tem números alarmantes para o município de Petrópolis em áreas antropizadas que estão suscetíveis a deslizamento de massa. O que seria essa área antropizada? É uma área onde eu tenho algum tipo de ocupação, seja ela qual for o tipo, urbana, industrial, rural,
e olha o crescimento que a gente teve em poucos anos, olha o crescimento que a gente teve nessa área. Fazendo essa comparação simples de 2 cruzamentos para eu entender o crescimento de área quadrada de área suscetível no município, eu fiz um simples cruzamento de 2 informações. A área ocupada em dois anos, a área suscetível em 2 anos, e eu já consigo perceber que o município de Petrópolis ele cresce exponencialmente sobre áreas de média e alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa. Então, como isso se reflete no planejamento do município? O município prepara o seu território para receber essas novas ocupações, ou a gente continua fazendo essa ocupação, a gente continua reforçando essa ocupação sobre essas áreas de médio e alto risco, né? Isso é uma das aplicações mais simples que a gente consegue fazer. Por que eu comparei esse sistema extremamente complexo com uma integração simples que a gente faz comparando 2 momentos apenas de ocupação? A gente percebe que uma simples análise nos dá uma resposta bem importante sobre a capacidade das geotecnologias para redução de risco de desastres. Um outro exemplo de análise que a gente pode fazer são os mapas de risco, né? Os mapas de risco propriamente de inundação e os mapas dos setores de escorregamento, né? Essa fonte aqui é da Prefeitura de Duque de Caxias. Eu trabalhei na Prefeitura de Duque de Caxias por 4 anos, né? E a gente participei dessa gestão que conseguiu produzir esses trabalhos. Então, aqui vocês estão vendo 2 trabalhos que a gente desenvolveu para as inundações e para os escorregamentos. Então, aqui a gente consegue ver que essa mancha de inundação aqui que abrange boa parte do município, né? Então, a gente tem grandes pontos aqui, grandes áreas ocupadas e que sofrem com inundações, e a gente aqui consegue ver sobre uma grande área ocupada, a gente consegue perceber que nós temos inundações corriqueiras, né? E aqui dentro a gente ainda cruza com esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, as ocorrências de inundação que nós tivemos. Então, a gente tem uns pontos concentrados aqui no 4º distrito, no distrito de Xerém, por conta do evento que ocorreu lá em janeiro de 2013, que foi uma enxurrada muito brusca, mas a gente vê pontos muito salpicados em torno dessa bacia, dessa pequena bacia aqui, da bacia do Rio Saracuruna, principalmente no 3º distrito aqui de Imbariê. Quando a gente discute na questão dos setores de escorregamento, as ocorrências que a gente teve, os boletins de ocorrência, se constatam com as grandes áreas né, com grandes declínios. Então, a gente tendo consciência de que as ocorrências ocorrem nessas áreas de acima de 30 graus, né, entre 30 e 90 graus de declividade, a gente já pode direcionar as ações, principalmente de mitigação e de correção desse risco, aquela correção que eu falei lá na frente, uma correção prospectiva, né, para a gente reduzir esses desastres. Aqui um outro exemplo de Costa, 2010, né, onde ele apresenta uma análise, onde ele faz uma análise de quais são as áreas mais suscetíveis a enchentes na bacia do Rio Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, aqui a gente consegue perceber quem mora no Rio de Janeiro e quem convive, a gente convive ali na UERJ. A gente está aqui, ó, nessa pontinha aqui, né, na UERJ, e a gente vê uma análise que mostra os setores mais suscetíveis à inundação, e a gente vê os clássicos Maracanã e a Praça da Bandeira como áreas mais suscetíveis. Então, a gente tem análise e muitas vezes a gente ainda não efetivamente consegue ver esses trabalhos sendo utilizados pelo poder público para reduzir esses tratos. Hoje a gente tem alguns trabalhos
obras de engenharia, tanto na Praça da Bandeira quanto no Maracanã, para reduzir essas inundações e essas enchentes, mas a gente ainda percebe a ocorrência de várias enchentes nesses locais que nem sempre são suficientes os piscinões ali para reduzir isso. Um outro exemplo aqui que eu trago para vocês agora é a gente percebendo, utilizando as geotecnologias para uma análise de vulnerabilidade. Então, aqui, novamente, foi um trabalho que eu desenvolvi há algum tempo já tem bastante tempo até, com dados do censo de 2010, logo assim que eles foram publicados, onde a gente onde eu fiz uma análise do total de renda por domicílio particular permanente, que é esse DPP aqui. O que isso me apresenta, né? O total de renda por domicílio. Quanto mais claro for minha mancha aqui, menor é a renda dos domicílios. Então, esses domicílios mais clarinhos aqui têm uma renda entre R$ 1.100 e R$ 2.200. Aí vocês vão me perguntar, poxa, Luiz, mas essa sua mancha é o quê? Essa mancha é a possível área de inundação na qual o município está exposto. São áreas onde eu tenho uma declividade bem baixa e onde eu tenho possíveis ocorrências de inundação. O que a gente consegue analisar disso? Essa área aqui do município tem um alto poder aquisitivo. Então, aqui eu tenho condições do poder público de uma atuação diferenciada de quando eu penso nessa região aqui, mais ao norte do município, quando eu penso em atuar nessa região onde eu tenho um baixo poder aquisitivo. O que isso me direciona? Isso vai direcionar também as minhas ações de trabalho de educação. Isso vai me ajudar a pensar aonde eu preciso primeiro trabalhar as minhas questões para combater e reduzir essas vulnerabilidades ao risco de inundações. Né? Esse exemplo aqui, como eu disse, no município de Petrópolis. Um outro exemplo da utilização das geotecnologias efetivamente na redução de risco de desastres é um exemplo aqui que eu trago também do período lá da Defesa Civil do Duque de Caxias, onde a gente utilizava-se a geotecnologia para criar essas ocorrências, aqueles pontinhos de ocorrência que eu mostrei para vocês, para a gente identificar, criar estatística e fazer análises espaciais em cima dessas ocorrências. Então, a partir de um relatório onde o agente de defesa civil preenchia todas essas informações para ver um registro, uma documentação, a gente se utilizava dessas próprias informações e, através da foto tirada pelo celular do agente de defesa civil, a gente se utilizava para criar o ponto, para utilizar o ponto da foto, as coordenadas geográficas extraídas da fotografia, para a gente localizar um possível evento. Então, a gente aqui está vendo um exemplo, um teste que a gente fez lá na época, com uma fotografia, e ela me localizava isso no espaço. Com isso, eu conseguia criar um sistema de defesa civil para eu identificar aonde ocorriam meu maior número de vistorias. E, a partir disso, dentre essas vistorias, eu também direcionava isso por desastre. Eu podia selecionar isso por tipo de desastre. Quais eram os desastres que ocorriam em áreas mais específicas? Então, a gente utilizava as geotecnologias no cotidiano do sistema de defesa civil. Ou seja, a gente fazia até mesmo a questão de itinerário do agente de defesa civil na hora que ele ia para campo fazer as vistorias, quais eram as vistorias que ele tinha primeiro. Se eu ia fazer uma vistoria mais grave, se eu ia fazer uma vistoria que era mais simples, qual era o caminho que ele ia seguir primeiramente para executar essa vistoria. Isso tudo a gente muitas vezes conseguia fazer diretamente pelo módulo do SysDC que a gente tinha lá em Duque de Caxias. Então, assim,
esses sistemas, principalmente de tomada de decisão, na hora de gerenciar o risco de desastre, como é esse caso do módulo de vistorias, ele era especificamente utilizado para responder às questões diretamente de defesa civil. A gente dar uma resposta a um evento já ocorrido. Mas, como eu já mostrei para vocês, a gente tem algumas outras análises. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui de aplicação das geotecnologias na redução de risco de desastres, que é a elaboração, por exemplo, do monitoramento geotécnico. Então, a partir do monitoramento geotécnico, a gente conseguia identificar, através da estruturação de um sistema, a gente conseguia, através de uma base de dados, curvas de nível, boletim de ocorrência, a partir dessas curvas de nível, a gente gerava uma modelagem, uma análise da declividade, uma análise do tipo de vertente, né? Quem já fez geomorfologia vai lembrar que a análise da vertente ela vai me dar respostas diferentes, até a gente demarcar a área suscetível e, posteriormente, a gente conseguir um mapa de elevação, um mapa de declividade e a gente conseguir setorizar as nossas áreas de escorregamento. Então, a gente, quando cruzava com as ocorrências, a gente conseguia ver quais desses setores, quais dessas manchinhas vermelhas aqui, onde eu tinha risco mais eminente, onde eu tinha riscos maiores de ter ocorrências de escorregamentos ou de qualquer tipo de movimento gravitacional de massa. Um outro exemplo de geotecnologia utilizado atualmente, hoje a Bradar, que é uma empresa do grupo da Infraero, que trabalha com radares, ela estava desenvolvia um trabalho com um radar de monitoramento de encostas. Como funcionava esse radar? Esse radar tinha uma escala muito, muito grande. Vocês podem ver aqui, né, que é uma escala menor ou igual a 1,5 cm. E esse radar ele conseguia perceber, né, se vocês repararem aqui, o radar estava voltado principalmente para essa encosta aqui. Para cá ele tinha uma área de sombra e ele estava voltado principalmente para o monitoramento dessa encosta aqui, que era uma encosta experimental. E a gente consegue ver que ele teve movimentações aqui maiores que 1,5 cm num período de 3 dias. Ou seja, a gente consegue mapear espacialmente, a partir do radar, a gente consegue identificar espacialmente quais eram as áreas com maior radar. Não poderia ver o movimento da superfície, ele não veria o movimento da vegetação, do vento. Não, porque era um tipo de radar de banda R, que era uma banda que conseguia ultrapassar a vegetação. E ele se focava especificamente no movimento do solo. Então, a gente conseguia identificar qual é o tamanho onde eu tive o maior movimento e a maior efetividade desse movimento dentro do setor que estava em análise. Né? Então, aqui, para vocês terem ideia, esse muro aqui que está marcado era um muro que a gente tinha uma grande área de embarrigamento. Esse muro estava mostrando, dando sinais que estava para cair, e esse muro, algum tempo depois, realmente veio a cair e a gente conseguiu isolar a área, permitir que ninguém fosse atingido. Um outro exemplo, continuando a partir dessa setorização, né, que eu apresentei aqui no monitoramento geotécnico, e a partir desse monitoramento desses movimentos, a gente consegue também identificar esses setores e identificar quais são os riscos que estão associados a esse monitoramento geotécnico. Então, a natureza tem quantidade de pessoas que são agravantes dessa área de risco. E aqui a gente tem um exemplo disso. Cortes não corretos, água servida
cortes não feitos adequadamente, lixo, e a gente consegue aí identificar qual é a área iminente e qual é a área sendo atingida possivelmente por conta dessa iminência do risco. Né? Então, isso também elabora em Caxias, o Plano Municipal de Redução de Risco mapeou um exemplo que a gente está dando aqui. É uma grande área, que vocês podem perceber, uma grande quantidade de ocupação, uma alta, pode perceber a aplicação da geotecnologia também no mapeamento das inundações. Um outro exemplo aqui, bem simples, exemplo que a gente desenvolveu aqui só na época, para a gente apresentar com a função da geotecnologia, simplesmente utilizando o Google Earth, né? A gente utilizando essa estrutura simples do Google Earth, disposta a todos, para a gente fazer um mapeamento simples das ações que deveriam ser desenvolvidas no caso de uma ocorrência nessa área de risco, que é aqui na Alfredo Bacher, lá também em Duque de Caxias. Então, quais seriam as vias de acesso a essa área de risco? Quais seriam as vias principais de chegada e quais poderiam servir de vias de escape. Então, por onde as pessoas poderiam escapar caso houvesse, por exemplo, o disparo da sirene que existia próximo a essa região aqui. Certo? E um outro exemplo, subares também, que monitoram o deslocamento de nuvens de chuva, também fazem parte de toda essa integração desse sistema de redução de risco de desastres, utilizando essas geotecnologias. Então, quando a gente vai estruturar um de desastres, utilizando todos esses conceitos que vocês viram ao longo da disciplina, vocês vão perceber que as tecnologias são fundamentais no desenvolvimento dessa redução de risco de desastre, na estruturação do sistema de redução e, principalmente, nos trabalhos de análise e resposta aos casos de desastres que a gente tenha. Isso, eu trouxe aqui exemplos mais próximos a gente, mas a gente tem inúmeros no mundo inteiro da aplicabilidade de geotecnologias na redução de riscos de desastres. Pessoal, muito obrigado. Eu acho que eu me alonguei um pouquinho mais aí do que a professora Vivian esperava. Deixo aqui meu contato para vocês, quem precisar, tiver alguma dúvida. Eu vou deixar com a professora Vivian 3 textos. Um está em inglês, então, assim, a gente coloca lá no Google Tradutor, que a gente consegue analisar, que é um texto bem bacana, é um texto antigo, mas ele apresenta fundamentos sim, bem específicos das geotecnologias utilizadas na redução de risco de desastres e 2 artigos científicos que são mais modernos, apontando outros estudos, né, utilizando as geotecnologias, principalmente nos estudos das vulnerabilidades. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a vocês. Desculpem a fala corrida, mas é para a gente não perder nenhum minutinho. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Estava escutando? Sim, estou ouvindo. Oi. Estou aparecendo aí no vídeo, não? Tá. Bom, obrigada novamente aí pelo aceite do convite para essa disciplina. Ela é uma disciplina eletiva, mas que teve uma boa resposta, né? Os alunos se interessaram muito por ela. Todos eles já fizeram 2 avaliações, cada uma valendo 5 pontos, né? E tem a avaliação final, a terceira e última avaliação final, que vai valer 10 pontos. E o que você apresentou hoje foi muito importante para eles, porque, inclusive, tem um contexto, está no contexto de uma das questões lá da terceira e última avaliação. Uhum. Então, a aplicabilidade realmente das geotecnologias, eu já tinha falado aqui em outras aulas, né? Não só eu, mas outros pesquisadores já tinham abordado, metodologias também de aplicação,
E eu achei muito interessante pela questão da redução, né? Você deu ênfase na questão da redução de risco, e eu acho isso importantíssimo também. Eu já tinha falado em termos conceituais, inclusive aquele teu gráfico, né, mostrando exatamente aquelas etapas, né, para redução. Já tinha passado para eles isso até já transcrito em português. Então, eles entenderam exatamente que essa questão de redução de risco tem uma importância fundamental, e exatamente a aplicação das geotecnologias, como você citou, é importante nisso, porque possibilita a tomada de decisão, né, e a gestão mais efetiva ou mais eficiente também, né, por parte não só do público, da sociedade em geral, que tem o sistema minimizar ou melhorar a situação de risco, mas a redução é fundamental, exatamente porque você consegue, usando recursos que podem ser até menor, né, em menor valor e menor monta, do que você tentar mitigar ou até mesmo minimizar o problema na hora que ele já ocorre. Né? Exatamente. Né? Então, é bem mais barato. É bem mais barato, realmente, fazer a redução, os programas de redução, né, de risco. E, assim, eu deixei aberto aqui o chat para quem tiver, gente, vocês já podem começar a perguntar pelo chat. Eu teria até uma pergunta, né? Por exemplo, você deu vários exemplos aí, lá em Petrópolis, pela sua dissertação, Duque de Caxias, pela sua experiência, inclusive, lá na prefeitura, né? Nova Iguaçu, né? Enfim, vários outros locais, né, que você demonstrou, inclusive com trabalhos de outras pessoas. Você até colocou que o poder público realmente ele teria que ter mais atenção para essa questão não só do risco no modo geral, mas principalmente para a redução, para agir, né, na redução. E a questão legal, né, que você colocou lá no início, né, pois desde 2012 tem lá a lei que dá margem a várias interpretações e, ao mesmo tempo, ela não cobre tudo. Né? E será que, realmente, dessas experiências que você já viu, você mesmo aplicou e viu, tem realmente uma correspondência? Você vê isso, que há uma correspondência entre a questão das ações para redução, até mesmo as ações de alerta, ou até mesmo as ações de, lá no local em si, fazer as intervenções como a Defesa Civil faz, com relação à legislação. Né? Você vê que há um distanciamento, ou tem alguma experiência de que isso tenha realmente colaborado, né, a parte legal, a legislação, com a parte política, né, de políticas públicas para essa redução. Como é que você vê isso? Né? Vivian, o que a gente tem no Brasil hoje, talvez, eu não sei as outras pessoas se elas trabalharam isso nas outras aulas, o que a gente tem hoje no Brasil, o Brasil ele estruturou o sistema de defesa civil em 3 escalas. Mas a ação, a ação propriamente dita do sistema de defesa civil, ele está muito restrito aos municípios. Né? Então, quando a gente chega no Brasil, onde a maioria dos municípios no Brasil tem menos de 50 mil habitantes, menos de 100 mil habitantes, os municípios que a gente tem mais de 200 mil habitantes no Brasil são muito poucos, a gente tem defesas civis, órgãos de defesa civil, muito pouco estruturados. Então, eu vou dar um exemplo para você. Aqui em Petrópolis, dentro da lei orgânica do município, a Secretaria de Defesa Civil ela é obrigatória dentro da lei orgânica do município. Ela não pode ser destituída de um papel de secretaria. Ela não pode virar uma coordenadoria, ela não pode ser atrelada ao gabinete, ela tem que ter papel de secretaria. Então, isso dá uma força para a defesa civil, uma força política. Oi, não, deu uma falhada aí, eu não consegui entender a última frase. Então, isso dá uma força política, a estruturação da Defesa Civil enquanto secretaria, ela dá uma força política muito grande para o gestor.
Então, você ter um papel de secretaria, ela traz recurso, ela vai trazer capacidade de fazer cooperações técnicas com outros órgãos. E o que a gente acontece em muitos municípios no Brasil é a Defesa Civil estando subordinada ou a outras secretarias, ou ela estando linkada, muitas vezes, ao gabinete do prefeito. Em algumas cidades, a Defesa Civil ligada ao gabinete do prefeito funciona bem porque, digamos, o chefe direto da Defesa Civil é o prefeito. Mas quando a gente leva isso para uma coordenadoria dentro da Secretaria de Planejamento ou dentro da Secretaria de Saúde, como em muitos municípios a Defesa Civil está dentro da Secretaria de Saúde, isso enfraquece o papel da Defesa Civil, porque a gente tem uma estrutura política no Brasil, onde a política propriamente dita, ela influencia muito no seu trabalho. Então, quando a Defesa Civil tem um papel de secretaria, a legislação consegue ser efetivada com mais facilidade. Até essa estruturação, por exemplo, da capacidade da Defesa Civil de embargar uma obra ou de embargar uma área que está de risco, ela, enquanto secretaria, ela tem um papel muito mais fácil para executar essa ação, porque ela pode propor um decreto ao prefeito, ela pode criar ofícios específicos, documentar isso, propor legislação. Quando a gente reduz o órgão de defesa civil a um sub-órgão dentro de outros, a gente enfraquece. Porque a defesa civil no Brasil, ela não é uma secretaria isolada, ela não pode funcionar uma secretaria isolada. Como eu disse lá no início da minha fala, defesa civil é um sistema que compõe várias entidades. Então, eu não posso pensar a Defesa Civil apenas a Secretaria de Defesa Civil, ou apenas a coordenadoria ligada ao gabinete do prefeito. Eu preciso da integração de vários setores, seja em qualquer esfera do nosso país, municipal, estadual ou federal. Eu preciso dessa integração. Eu vou precisar me integrar com o órgão de meio ambiente, eu vou precisar me integrar com o órgão de saúde, eu vou precisar me integrar com o órgão de planejamento, tudo isso para eu conseguir fazer uma gestão efetiva do risco. Então, o risco ele precisa ser efetivamente tratado dentro desse sistema. E quando a gente vai comparar, com a sua pergunta, quando a gente vai comparar isso com a efetividade da legislação, a gente perde muita força quando a gente não tem uma secretaria. Então, a gente perde força, né? Eu digo a gente, eu digo o Estado perde força, o Estado com letra maiúscula, perde força em implementar a legislação. Então, a Defesa Civil, enquanto não secretaria, ela tem dificuldade de dar uma pessoa da área de risco. Ela tem dificuldade de lá embargar uma área de risco. Porque, às vezes, ela não vai ter apoio político para isso, ela não vai ter apoio estrutural, de infraestrutura para tirar aquela pessoa, porque ela depende da Secretaria de Saúde, ela depende da Secretaria de Assistência Social, ela vai depender da Secretaria de Obras, de repente, para fazer uma intervenção naquele local. A legislação ela acaba tendo pouca efetividade porque o sistema de defesa civil é enfraquecido. Perfeito, Luiz, é isso mesmo. Eu também compreendo da mesma forma. Eu acho que tinha que ser realmente uma secretaria com poderes, inclusive criando, né, portarias e leis para uma gestão mais efetiva, né? E aí, dentro dos programas de redução de risco, né, ela teria mais efetividade, porque, como você falou, essa parceria entre as outras secretarias aconteceria de uma forma mais parcimônia, né, mais efetiva. Dá mais autonomia, né, ao trabalho do sistema, né? Então, enquanto secretaria, a secretaria ela pode, entre aspas, exigir a participação das outras, enquanto uma coordenadoria subordinada torna difícil essa integração. Então, a efetivação da legislação se torna enfraquecida nesse ponto, né? Eu vi até um amigo meu, ele assim, foi rechaçado numa prefeitura, não vou nem citar qual e quem era, né? Mas ele foi rechaçado numa prefeitura exatamente porque ele queria demonstrar os erros, os problemas, vinculados exatamente a essa questão de risco, né, e inundação,
e ele acabou, sabe, sendo exonerado porque ele pediu até por ser, porque ele não aguentava mais. Era tanta pressão em cima e ele não podia fazer nada, né? Tinha pés e mãos amarrados. Exatamente. Eliane está falando aqui, poderia ter um pouco mais de autonomia, são muitos órgãos envolvidos, né? Sim, Eliane, exatamente. É isso mesmo. A autonomia para o sistema de defesa civil é fundamental. E essa autonomia precisa existir justamente por conta da interação dos órgãos. Quando a gente pensa o sistema de defesa civil isolado, só enquanto a defesa civil lá, enquanto a secretaria dá um laudo e dizer sua casa está caindo sim ou não, isso a gente perde efetividade na construção daquele sistema para a gente realmente mitigar o risco, para a gente reduzir o risco, para a gente pensar o planejamento a partir do risco. Hoje no Brasil a gente planeja e depois a gente pensa, e aqui tinha risco de inundação. Então eu construí uma via na área de inundação daquele corpo hídrico. Aí agora eu fecho o corpo hídrico, agora eu preciso fazer uma obra para evitar a inundação. Mas se eu tivesse utilizado os mapeamentos de risco antes da construção, eu evitaria que aquela via fosse feita naquele local. E isso se reflete no planejamento territorial, no planejamento ambiental, no planejamento urbano, de diversas formas. Isso que você falou é interessante, porque até demonstra mesmo a questão que nós passamos agora, né? Por exemplo, nas eleições, né, municipais, nós temos que eleger os vereadores e prefeitos, né? No entanto, o vereador ele não tem o poder do prefeito, né? Para que ele faça pressão junto à prefeitura, né, ao prefeito, para que ele construa, para que ele as obras públicas, né, as intervenções necessárias para o ordenamento, né? Só que a gente confunde isso. E aí você vê a questão de que os vereadores ficam prometendo, né, nas atuais eleições e passadas, isso acontece de fato, né, e que os vereadores ficam prometendo mundos e fundos a seus eleitores e dizendo assim, olha, não, eu vou fazer isto, eu vou fazer esta tal obra, eu vou, né, agilizar. Mas, na realidade, ele não faz isso. Quem faz é a prefeitura. Ele vai agilizar realmente, ele vai tentar gerar ali todo um trabalho dentro da prefeitura para que essa secretaria pública, o ordenamento, né, as obras... Exatamente. E aí você tem a questão da defesa civil, né? Que o vereador vai chegar para uma defesa civil e vai falar alguma coisa para que ela efetivamente resolva, não vai, porque tem prefeituras que não têm esse atendimento. E aquilo que a gente já conversou, né, Vivian? Eu lembro que a gente já teve essa conversa uma vez. Redução de risco de desastre não dá voto, infelizmente. Então, no Brasil, infelizmente, a gente ainda vota pensando em benefício próprio. Sim. E redução de risco de desastres ainda não é visto dessa forma. Ainda bem que não é visto. Mas isso inviabiliza muito. O Sim. Francisco está aqui no chat dando o exemplo da ciclovia, né, lá na orla, lá na orla do Rio. Exatamente, Francisco. A ciclovia ela foi instalada no lugar errado porque simplesmente não abriram o mapa da GeoRio e viram que era uma área de risco. Sim. Ou então, se viram que era uma área de risco, só pensaram no risco geotécnico. Exatamente. Esqueceram de olhar os outros vetores de risco, as outras ameaças que existiam naquele momento. Então, é uma coisa bem maior que a gente precisa analisar antes de fazer uma obra no município. Então, por exemplo, eu até hoje, no Brasil, não conheço nenhum município onde a questão de licenciamento ambiental de obras passe pela defesa civil. Isso não existe. Em outros países, para você construir, você vai passar primeiro pelo licenciamento ambiental, depois pelo licenciamento de obras, e vai passar por um crivo se aquela área é de risco ou não. Se aquilo pode... E muitas vezes a sua obra ela não acontece, o cara não permite tal construção ali, porque é uma área passível de ocorrência de uma ameaça.
e tendo laudos técnicos verdadeiramente, né, corretos, né? Porque Exato. aqui, quando você exige passar alguma coisa, como, por exemplo, um EIA-RIMA, né, de uma obra, de uma intervenção maior, né, de uma construção, você vai ver lá, o EIA-RIMA foi feito nas coxas, né? O cara foi pago para dizer o que o empreendedor queria. Exatamente. E não por um órgão que está sendo está vistoriando dentro do correto, né? Do que tem que ser estabelecido pelas leis, né? Pela correção até ética, né? Profissional, né? Dos sujeitos envolvidos ali naquele empreendimento. Então, quer dizer, não existe, isso é como existe, né? Infelizmente. O Gabriel está colocando no chat que olharam apenas a questão estética, a questão da beleza, justificando a construção da ciclovia. Saiu até bem pouco tempo, acho que foi no G1, um estudo que o professor Leandro fez, falando da questão da ocupação de áreas acima de 100 metros de altitude no município do Rio de Janeiro. Uhum. Né? A Vivian, de repente, deve ter tido acesso a essa matéria, de repente era legal compartilhar. Eu não vi, não. Eu vou te mandar e você bota lá no AVA para eles, colocando quem ocupa as cotas acima de 100 metros de altitude no Rio de Janeiro. Não é o pobre, não é a favela. É o rico que está construindo na área de risco. Por causa dessa questão que o Gabriel colocou, da questão cênica, da questão da beleza, das amenidades. Aí eu coloco um pouquinho, mais ou menos. Não é bem assim. Né? Se você vê em determinadas áreas, acontece as duas coisas. Acontece, sim, o que tem um poder aquisitivo melhor, mas também acontece com uma população que tem carência de áreas, digamos assim, mais habitáveis, né? Com uma ocupação sendo realmente possível. E aí você vai ocupar, vai ter os dois casos. Você vai ter a ocupação realmente de baixa renda, né, que aí não tem estrutura, não tem dinheiro para construir nessas áreas, né, e vão construir sem nenhuma noção de corte, de encosta, e assim como o rico também, que também tem dinheiro mesmo, e que também constrói em áreas de forma incorreta. Oi, Juliana. Também tem aquela questão que já foi colocada até nessa aula e até na aula de desastres ambientais, é que o rico, quando ele vai para esse lugar, ele tem muito mais recurso à disposição para fazer, de repente, uma obra de contenção, para construir uma estrutura que não necessariamente vai ser tão afetada quanto a que o pobre constrói. Então, o rico, mesmo na área de risco, ele está sofrendo menos probabilidade de ser afetado que o pobre. Né? Exatamente. A vulnerabilidade social... exatamente, Juliana. A vulnerabilidade social, aí é importante se verificar. Né? Se o cara que constrói ele tem poder aquisitivo para que ele conserte ou faça da maneira correta, né? É uma coisa. Agora, aquele que não tem condições financeiras, não tem condições técnicas, não tem nada, ou seja, está morando por necessidade naquele local, ou até mesmo porque isso foi uma herança, né? Ou seja, ele veio ali naquele local, os avós, os pais vieram morando ali há anos, né? E continuam morando. Né? Então, de certa forma, ali existia, por exemplo, uma família, uma determinada família ali ocupando, mas, de repente, houve um aumento ali das famílias, ou até mesmo de áreas empoderadas, né? De pessoas empoderadas que acabaram ocupando aquela área e acabaram causando mais risco, né? Seja porque tem um acúmulo de lixo, seja porque o esgotamento sanitário não foi feito corretamente, né? Seja que ele está botando águas servidas, seja pobre ou seja rico, ali naquele local. Então, ele acaba comprometendo os fatores físicos, ambientais, né, da região, que também traz maior vulnerabilidade ainda, não só sobre o aspecto social, mas também sobre o aspecto ambiental de modo geral. Então, quer dizer, aquilo que ele falou, o terreno já tem suscetibilidade. Você está construindo de forma errada, então a vulnerabilidade vai aumentar, é exponencial. Né? Ao mesmo tempo, se você tem também uma ocupação de pessoas carentes, de pessoas que não têm condições de se manter ali naquele local, então você vai aumentar cada vez mais também o risco e a vulnerabilidade.
dessas mesmas pessoas que estão lá habitando. Né? Então, é complicado. Né? Na situação do Rio de Janeiro, a gente não pode determinar muito essa questão de cota 100 metros. Né? Porque é o rico... tudo bem, o rico ocupa. Ele pode ter maior padrão de vida, de habitação ali? Pode, mas desde que ele faça o correto. Agora, tem muita habitação sendo colocada em áreas de... Haja vista exatamente a ciclovia. O que está ali naquela região ali? Né? Acima ali, você tem tantos ricos, casarões e mansões imensas, como também pobres. Você tem a favela ali. Né? Então, você tem os dois lados da moeda, que muitas vezes propiciam, né, aumentam, né, o problema, o risco naquela área da ciclovia, ou seja, da estrada, né, de São Conrado. Né? Então, professora, licença, posso fazer uma pergunta? Boa tarde, todo mundo. Então, vocês estão falando sobre essa situação de quem está nessas cotas mais altas. Eu queria perguntar uma coisa. Eu já até falei com o professor Luiz uma vez sobre um trabalho de campo que a minha turma havia feito com o professor Hugo, e ele levou a gente na Terefri, que de um lado do acidente, acho que de 2011, nunca me lembro o nome certo do ano, era um condomínio de luxo, e do outro lado, de onde aconteceu o deslizamento, né, era tipo uma comunidade, não era nem uma comunidade, era uma área muito mais humilde. Entraria nesse quesito que vocês estão comentando, só para entender se é isso mais ou menos. Porque era um condomínio de luxo de um lado, que também sofreu com a questão do deslizamento, com o movimento de massa lá, e do outro lado também, só que obviamente o lado mais pobre foi o que ficou até hoje, você consegue ver as consequências de um acidente que aconteceu anos atrás. Porque, Ana, o mais pobre ele não tem condição de resposta ao desastre. Exatamente. A capacidade de resiliência dele é muito menor. Muito menor, a resiliência dele vai ser menor. Agora, é claro que o ambiente, né, propicia isso, deslizar, mesmo que não tivesse ocupação, tanto do rico como do pobre, a área pode deslizar. Se você tiver vegetação, para determinantes físicos ali, como, por exemplo, tipo de solo, geologia, pluviosidade, chuva, quantidade de chuva naquele solo, todos esses fatores físicos, que até a gente já falou anteriormente, propiciam, né, processos de movimento de massa gravitacional dentro de uma encosta declivosa, como até o próprio Henrique falou aqui, né, o Luiz Henrique chegou e mostrou, olha, tem aqui fatores também de declividade que você tem que considerar, mas não é apenas a cota altimétrica e a declividade, são outros fatores, geologia, como eu falei, geomorfologia, solos, chuva, né? Todos esses fatores, né? Encosta, como ele falou, vertente, se a vertente é mais ensolarada, se ela recebe mais sol, se ela recebe menos sol, se ela está mais factível a entradas de frente fria, né? A chuvas constantes. Então, tudo isso favorece a um aumento, ou seja, a uma suscetibilidade maior a esses fatores físicos. Agora, para deslizamento, né, da encosta. Agora, claro que se você entra ali com o fator humano, a ação antrópica, ou seja, você vai e faz um corte errado na encosta, um corte que não respeita exatamente esses condicionantes gravitacionais que aumentam a possibilidade daquela encosta desabar em cima daquela casa, daquela construção. Né? Então, tudo isso vai favorecer. Agora, é claro que o rico, como o Luiz Henrique falou, né, a pessoa que tem poder ali para agir em intervenções de engenharia, né, aí que ele falou, geotecnia, você vê um muro que está com a barriga mais para frente, aquele muro vai cair. Uma chuva mais intensa, num processo de rastejamento do solo sobre aquele muro, aquele muro pode cair. E aí vai afetar quem? Vai afetar quem tiver logo a seguir, né, abaixo desse muro. Né? E aí pode ocorrer o quê? Vítimas fatais, mortes, ou então até perdas materiais, você acabar com tua casa. Se você conseguisse salvar, né, sair a tempo daquele muro caindo, né, com aquele volume todo de massa de solo em cima de você, beleza. Aí você vai ter condições de procurar um outro ambiente para morar, ou vai tentar, se você tiver condições financeiras, vai tentar reconstruir tudo. O problema é que muitas dessas famílias pobres não têm como reconstruir. Aí é o poder de resiliência que o Luiz Henrique acabou de falar.
né? Então, eles não vão poder, eles acabam até, às vezes, tendo um poder não de residência, mas um poder, assim, eu digo, quase teimosia, né? Porque eles vão, às vezes, não tem onde morar, ou às vezes estão tão arraigados com aquele local, moraram a vida inteira, como eu acabei de falar, né? Foi herança da família, e eles estão acostumados a morar ali, e aí eles não querem sair. Ou às vezes até para não perder também os bens materiais, porque se ele sai daquela casa, aquela casa é interditada pela Defesa Civil, pode vir sabe, um ladrão, um farsante lá e querer roubar todos os bens que eles adquiriram, o restinho de bens que eles têm, né, que adquiriram durante muitos anos com esforço. Então, muitos não querem nem sair do local naquele momento que tiver um evento, né, de desmoronamento imposto ou de risco ali acontecendo, né, ter flagrando efetivamente. Então, é fogo. Isso é um problema sério, é um problema estrutural, é um problema de educação, um problema também de políticas públicas durante anos que não foram sendo resolvidas. Tem jeito? Tem. Né? Como ele falou, exatamente você propiciando dentro das municipalidades uma autonomia maior da Defesa Civil, né, como uma secretaria, um órgão mais propenso a isso. Agora, é claro que também tem que ser equipado para isso. Né? Exato. Tem um pessoal capacitado para isso, para usar, inclusive, as geotecnologias que ele citou aqui. Todo o aporte geotecnológico que é possível utilizar. A Juliana, a Ana, todo mundo que falou aqui, o Gabriel, a gente tem que começar a pensar, né, como geógrafos e como pessoas profissionais que vão estar como técnicos em muitos desses órgãos, pensar dessa forma, né, de fazer uma força maior para que não sejam politicagens, né, bandeiras de política de momento. Não, porque o que dá visibilidade é obra de fachada. Vamos construir uma ciclovia num lugar indevido, né? Vamos construir uma rodovia, uma estrada aqui, vamos colocar uma plaquinha aqui, outra ali, mostrando que houve alguma contençãozinha de encosta ali naquele local, mas isso não dá voto e não dá também dinheiro, se de repente tiver fiscalização em cima, né? Como a gente coloca com o Ministério Público. O Ministério Público Federal é um órgão exatamente para isso, né? O Ministério vai lá em cima, vai exatamente também com as leis, vai tentando usar, né, o poder que tem para segurar exatamente políticas erradas, orçamentos errados, né, que foram empregados indevidamente, para benefícios de uns em vez de outros, né, ou da maioria, né? Então, é isso, Luiz. Eu acho que... Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, até não seja uma pergunta, mas alguma constatação, alguma informação. Eu acho importante isso aqui que você colocou, do Globo, aqui, sobre essa questão, mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque quando a gente veicula muito isso na mídia, fica pensando... as pessoas tomam essa informação, às vezes, de uma forma parcial. Eles informam de uma forma parcial aquilo que a gente falou, isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu já trabalhei com isso, com essa informação de áreas, inclusive em áreas protegidas, não só áreas de risco, mas em áreas protegidas, onde você não pode ocupar e está lá ocupando, né? Seja rico ou seja pobre, né? E muitas vezes eles pegam essas informações e usam, né, de uma forma inadequada, né? Então, a gente tem que ter meio com isso, né? Mas é um exemplo interessante, né, Vivian, da gente percebe que a gente, muitas vezes, associa a área de risco apenas ao pobre, apenas à ocupação irregular, pobre, de baixa renda, e a gente percebe que, em muitos casos, não é apenas a ocupação de baixa renda, né? Muitas vezes a estrutura de uma encosta é comprometida e não é pelo pobre. Muitas vezes a estrutura daquela encosta, daquela bacia hidrográfica é comprometida pela ocupação irregular, mas de alguém de alto poder aquisitivo. É nesse sentido que a gente precisa fazer essa crítica também, né? Essa análise. O problema é exatamente esse. Aqui a gente não pode qualificar o risco, né, entre ricos e pobres. Não é assim.
né? A gente não pode dizer, não, porque 70% das encostas acima de 100 são ocupadas por ricos. Né? A gente não pode rotular sem, de repente, saber o que é esse rico. Em termos de grana, em termos do tipo da construção. Né? Então, isso é muito relativo, né? E dá margem a muitos outros estudos. Você não pode concentrar uma informação única. Então, é aquilo que o Francisco Mendonça até coloca. Né? Ele colocou na live dele, um tempo atrás, que eu pedi para que os alunos assistissem, né? Ele colocou, olha, as áreas urbanas, a vulnerabilidade vai acontecer principalmente na camada que tem menor condições realmente sociais, né? E aí sociais não é somente poder aquisitivo ou casa, enfim, de maior padrão, não é isso. Né? Você tem todos os outros fatores que você tem que estudar muito bem, é como você colocou aí, né? Na tua apresentação. Você tem que trabalhar com todos os... o censo, o exemplo do censo, eu falei isso na aula aqui. O censo 2020 não ocorreu, né? A gente nem sabe se vai ocorrer em 2021 por conta da pandemia. Tinha todos os problemas relacionados a problemas políticos, né, governamentais. A gente sabe que o governo atual, federal, né, para eles, quanto menos informação, melhor. Então, a gente fica sem dados mais atualizados. Né? Então, você tem que trabalhar com informações que muitas vezes você faz ali no campo. Né? Como você colocou, né? Vamos lá no campo para tirar as medições, verificar a geotecnia do que está acontecendo aqui, que tipo de deslizamento está acontecendo, mas também vamos ao campo para perceber qual é aquela situação. Né? Então, para você generalizar muito é fácil, agora tem que realmente ver caso a caso. Né? Exatamente. Então, é isso que eu coloco aqui para vocês, e aí o uso das biotecnologias é um recurso, né? Mas você precisa, nós geógrafos precisamos sempre ir a campo, sempre trabalhar com essa perspectiva. A nossa querida professora, né, que veio, a Solange Guimarães, que veio tão felicamente apresentar aqui uma aula, palestra, ela falou sobre isso, a questão da percepção do risco, né? Cada um percebe de uma maneira, eu percebo, você percebe, outro percebe, exatamente. E ele percebe de outra forma. Né? Isso aí é um campo vastíssimo para trabalho que vocês podem se especializar cada vez mais, trabalhar com a questão da percepção do risco. E isso a gente precisa de trabalhos assim, cada vez mais trabalhos nesse sentido. O mapeamento participativo, que eu falei também em aulas passadas com eles, o Luiz Henrique, eles exemplos sobre o mapeamento participativo, como é importante trabalhar com as comunidades, com a sociedade. Eu estou até tentando orientar os rapazes aqui da imunografia, né, da graduação, ele vai fazer também sobre a questão do mapeamento participativo, e eu acho importantíssimo. Bom, gente, é isso. Se vocês quiserem ter alguma consideração, se o Luiz quiser dar um encerramento, alguma coisa também. Queria agradecer. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat. Não tem ninguém mais que colocou pergunta. Queria agradecer você mais uma vez o convite. Agradecer o pessoal que me ouviu. E me colocar à disposição lá. Deixei meu e-mail lá no final da apresentação. Quem precisar de alguma coisa, quiser bater um papo, conversar, é só entrar em contato, a gente marca um bate-papo, uma conversa, a gente dividir experiências. E agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Depois deixa o link do teu... Viu, Luiz? O e-mail? Estou colocando no chat. Oi? Oi, coloquei o link, o meu e-mail no chat. Não, pessoal. Não foi e-mail, não. Eu tirei minha imagem aqui para ficar mais leve. É o... O quê? Não, a dissertação, a sua dissertação. Tá. Eu mando para você. Eu aqui agora não tenho o link. Tá. Eu não tenho o link direto dela agora, mas pelo meu nome consegue achar lá no repositório da UERJ. Quem quiser dar uma olhada. Luiz Henrique Alves da Silva. Tá, eu peço para que eles
façam isso, tá, pessoal? Procure a dissertação de mestrado do Luiz Henrique Alves da Silva, tá? Pelo link lá da Rede Sírios da universidade, vocês conseguem cadastrar. A Rede Sírios de Bibliotecas da Universidade, da UERJ. Tá? Bom, obrigada mais uma vez. E com certeza, você, Vivian. Você foi assim, fundamental para a aula de hoje. Acredito que tirou muitas dúvidas também deles. O pessoal está aqui elogiando, obrigado, excelente aula. Obrigado a vocês, Gabriel, Eliane, a Ana Carolina. Então, eu novamente agradeço e realmente coloco também o seu contato, né? E para todo mundo, realmente. Se precisar tirar dúvidas, eu vou pedir para você me mandar essa apresentação em PDF, que aí eu coloco no AVA para eles, tá bom? Tá bom, fechado. Gente, obrigado aí, foi um prazer, Vivian, mais uma vez, obrigado. Nada, obrigado a você. Um grande abraço aí, pessoal. Um abraço. A aula que vem é a última aula, tá? A aula da terça-feira que vem, dia 8, é a última aula, e o prazo final para entrega do terceiro e última atividade para nota, tá? Qualquer dúvida, é só perguntar lá pelo Ambiente AVA, mandando a mensagem para mim ou para todo mundo, né, que queira também alguma informação, pode procurar no Ambiente AVA também. Tá? Um grande abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.